Neste vídeo eu vou responder a perguntas enviadas por você e outras mais, do que se sabe sobre a gravidade do coronavírus até como ficam minhas encomendas da China. Aliás, essa foi a pergunta que mais recebemos. Mas a situação é grave? A OMS classificou inicialmente o risco global como moderado, mas, depois de ter sido criticada por essa decisão, disse ter errado e passou a falar em risco elevado. Para afirmar isso, a instituição leva em conta elementos como a gravidade da doença, a velocidade de disseminação e a capacidade de combatê-la. Apesar disso, ainda não há dados suficientes hoje para afirmar com certeza se estamos lidando aqui com algo grave como a SARS, que matou mais de 700 pessoas entre 8 mil infectadas. Então, o que dizem os dados? Primeiro, é importante deixar claro que praticamente toda doença desperta enorme desconfiança da população. É possível confiar nos dados divulgados? O governo está escondendo alguma coisa? Bem, nessa crise atual, o prefeito da cidade chinesa de Wuhan, que foi o epicentro desse surto, admitiu não ter sido transparente em relação tanto à dimensão quanto à gravidade da doença quando ela surgiu em dezembro. De todo modo, cabe agora analisar as informações disponíveis. Até o momento em que esse vídeo foi gravado, havia 4.515 casos confirmados, mas só 47 deles fora da China, em outros 16 países. Ao menos 106 pessoas morreram, mas todas foram em território chinês. Não dá para tirar conclusões precipitadas. O que se sabe até agora aponta para uma doença que mata 3 a cada 100 pessoas infectadas. Mas números mudam todos os dias, não se tem um retrato completo da situação ao longo de um período longo de tempo e mutações podem tornar a doença ainda mais grave. Para ter uma ideia, a gripe sazonal mata 0,1 pessoa a cada 100. Podemos citar também outros 2 coronavírus, a SARS, que matou 10 a cada 100 pessoas, e a MERS, que matou 35 a cada 100 pessoas. Por causa dessa altíssima virulência, tanto a SARS quanto a MERS levaram à adoção de medidas severas de contenção, à restrição de movimentação de pessoas e ao isolamento de doentes, medidas que acabaram ajudando a conter o avanço dessas doenças. Ou seja, se os números atuais estiverem corretos, estamos diante de uma gripe muito pior do que a chamada sazonal, mas bem mais branda do que vimos com a SARS ou a MERS. Resta saber se essa tendência vai continuar ou não. E qual o perfil das pessoas que ficaram doentes? Cerca de 25% dos casos do novo coronavírus são graves. A China divulgou dados mais detalhados sobre as primeiras 24 pessoas que morreram, 16 homens e 8 mulheres. Em média, elas tinham 72 anos e morreram quase depois de 11 dias internadas. A mais nova tinha 36 anos e morreu quase 2 semanas depois de dar entrada no hospital. Já as mais velhas tinham 89 anos. Ao menos 9 dessas pessoas já estavam com a saúde fragilizada por outras doenças prévias, como diabetes ou Parkinson. Vale lembrar que todos esses dados aqui são iniciais e não permitem tirar nenhuma conclusão sobre eventuais grupos de risco. Uma coisa se sabe até agora. Normalmente, pessoas com a saúde já abalada, com problemas respiratórios, por exemplo, tendem a ser mais vulneráveis a essas complicações. Pacientes muito jovens e também com idade avançada também costumam estar em grupos de risco. Outro ponto. A transmissão dessa doença é rápida? Passa pela tosse? Passa pelo contato físico? Bem, todo novo vírus preocupa, e há 2 grandes motivos para isso. O primeiro é que pouco se sabe sobre ele, de onde veio, quão agressivo é. O segundo é que grande parte da população ainda não terá imunidade para combater os sintomas e evitar a transmissão. Ou seja, praticamente todo mundo é exposto, contrai, mas nem necessariamente quem é infectado fica doente. Em geral, todos os vírus que afetam o trato respiratório são transmitidos pela via aérea ou pelo contato da mão com a boca ou com os olhos, por exemplo, respirando no mesmo ambiente, tocando algo que uma pessoa infectada tocou. Até agora, a grande maioria dos casos registrados foram transmitidos entre pessoas com contato próximo, como familiares e profissionais de saúde. Estima-se que no surto atual, cada pessoa não passou a doença para mais de 3 pessoas, em média. A doença pode ser transmitida antes de aparecerem os sintomas, algo que demora até 2 semanas. Isso, claro, não é incomum entre outros vírus, mas preocupa bastante. E como se detecta se a pessoa está doente ou não? Em geral, numa doença como esta, se utilizam amostras de secreção respiratória. Elas são levadas ao laboratório e depois são utilizadas técnicas de detecção de material genético viral para identificar a presença do agente. E as minhas encomendas da China? Eu corro algum risco? Preciso jogar tudo fora? Essa foi uma pergunta feita com bastante frequência. Em geral, os coronavírus sobrevivem pouco tempo no ambiente. Isso acontece por causa do envelope desse tipo de vírus, que é a camada de gordura em volta dele. Isso faz com que eles possam ser neutralizados por um simples detergente, por exemplo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que até agora não há nada que indique qualquer risco associado à importação de produtos industrializados ou de origem animal da China. Isso porque, se houver vírus, ele vai morrer no meio do caminho. E alguma vacina ou remédio?
Até agora não. Em geral, vacinas levam 4, 5 anos para serem desenvolvidas. E uma vacina vale para um vírus específico. Existem hoje pesquisadores tentando inventar processos que gerem vacinas em semanas. Ou mesmo uma vacina para todos os tipos de gripe. Uma vacina universal. Mas isso, se der certo, ainda está longe de se tornar uma realidade. Também ainda não há nenhum remédio para esse novo coronavírus. Todo o tratamento atual lida com os sintomas, que em geral começam com uma febre e depois de uma semana passam a incluir tosse seca e falta de ar. Mas, se piorar, o vírus pode causar pneumonia, insuficiência respiratória aguda e até mesmo a morte. E se eu tiver a doença uma vez, eu vou ter de novo? Em geral, quem é infectado por um coronavírus se torna imune contra uma nova infecção do mesmo vírus. Mas não há informações precisas sobre o surto atual. Então, qual é a melhor forma de se proteger? É usando a máscara? Depende da máscara. Os modelos mais usados pelas pessoas nas ruas são pouco eficazes para impedir a circulação do vírus. Mas existem outros tipos mais avançados, como aqueles usados por profissionais de saúde. Estes, como o N95, podem ser mais eficazes. De todo modo, o uso de máscaras é uma medida complementar de segurança, para evitar contrair e transmitir o vírus. Especialistas recomendam também lavar bem as mãos e cobrir a boca ao tossir ou espirrar, com papel e depois jogar no lixo. Não vai cobrir com a mão e depois contaminar tudo. Recomendam também evitar aglomerações e manter um estilo de vida saudável, que acaba fortalecendo seu sistema imunológico. E de que animal veio o vírus? É do morcego? O início do surto tem sido associado pelas autoridades chinesas a um mercado em Wuhan. Ali eram vendidos animais vivos e mortos, mas ainda não se sabe qual deles está ligado ao novo coronavírus. Segundo Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, o importante aqui é entender que este é mais um vírus que chega à espécie humana por causa de impacto ambiental. Ao desmatar, degradar o ambiente e se aproximar de animais silvestres para alimentação, recreação ou estimação, o homem se aproxima de vírus com os quais não tinha contato nem imunidade. Se expõe ao que ele chamou de uma nova virosfera. Estima-se que mais de 1 milhão de vírus circulem na vida selvagem do planeta, e só conhecemos até agora cerca de 3 mil deles. E quando vai ocorrer o próximo surto? Estudos apontam que a cada ano surgem cerca de 5 novas doenças, e esse número tem crescido. Segundo Alison McGee, ex-diretora de controle de infecções do Hospital Mount Sinai, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos, há só 3 coisas inevitáveis nesse mundo: a morte, impostos e epidemias de gripe. E é só questão de tempo até a próxima.